Com os preços dos livros cada vez mais altos, a leitura tem se tornado uma atividade cara e também de difícil acesso para muitas pessoas que não têm acesso a uma biblioteca pública. Algumas plataformas digitais vêm tentando mudar esse cenário e também atuar na promoção da democratização da atividade por meio de bibliotecas virtuais gratuitas ou de valor muito mais acessível. Para saber mais sobre como funcionam estas plataformas e como podem ser utilizadas, a gente recebe aqui no Código Aberto o especialista em bibliotecas, diretor comercial, Eric Adami. Eric, muito obrigado por você estar aqui com a gente para dividir aí a sua experiência e falar desse assunto que é tão importante para todo mundo, até porque a gente vive nesse mundo tecnológico. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ranieri. Espero colaborar bastante com todos. E é bem aquilo que a gente vem falando, né, ao longo de todos os nossos programas aqui do Código Aberto, sobre essa democratização da tecnologia. Você acredita que a gente já está vivendo isso? Precisa de mais informação, que essa informação também chegue às pessoas? Como que você avalia tudo isso? Joia. A gente já está vivendo democratização da informação, tá? Se a gente pegar alguns anos atrás, não precisa ir muito distante, mas alguns anos atrás, principalmente quando a gente pega alunos de ensino superior, ensino médio, eles tinham que sempre procurar uma biblioteca física para estudar. O acesso ao livro ele era mais limitado porque dependia da compra de um livro físico. Então, sem dúvida alguma, era mais difícil você conseguir se aproximar do conhecimento. Hoje, com a tecnologia e com essa mudança do mercado, né, com as bibliotecas digitais, a gente já reverteu esse cenário. Tem bastante caminho, lógico, a melhorar, sem dúvida alguma, mas hoje a gente já tem um cenário bastante diferente. Então, hoje, as principais universidades do país, por exemplo, já possuem um serviço como o da minha biblioteca, que oferece aí milhares de obras para os alunos, então o aluno consegue acessar um serviço por um computador, pelo celular, por um tablet. Então, assim, hoje está muito mais fácil você conseguir consultar um livro que há alguns anos atrás, para algumas pessoas, seria quase que impossível, dependendo da situação do local que a pessoa estivesse, ou até das condições financeiras dela. Então, sem dúvida alguma, a democratização ela já ocorreu, tá? Só que, lógico, a gente sempre precisa melhorar isso, né? Nem todas as universidades já estão adotando um sistema como esse, a maioria sim, mas nem todas estão. Então, é um processo que ele é contínuo, né? De virada de um modelo mais analógico, que se utilizava há poucos anos atrás, para o modelo digital como é hoje. Eric, acho que você foi muito assertivo, né, trazendo essa realidade de como era isso antes, né? E aí, para a gente ilustrar aqui nessa conversa, um exemplo disso, por exemplo, eu sou da época que eu tinha que sair da minha casa, me deslocar até uma biblioteca e às vezes eu me deparava ali com várias situações, ou a biblioteca estava fechada, ou eu não tinha tempo para ir à biblioteca, ou quando eu chegava lá eu não tinha aquele livro que eu precisava. Então a gente ficava realmente ali muito preso a tudo isso. Uma outra opção que a gente tinha era de comprar um livro, né? Mas aí nem todo mundo também tinha acesso ali a comprar livro, porque o livro era muito caro, ou porque a gente, dependendo ali da região, esse livro não chegava, e se chegava era muito tempo depois. Ou seja, a gente tinha muita dificuldade. Hoje a gente percebe que com a tecnologia a gente tem esse acesso, né? Principalmente à leitura. Sim. Tem um acesso à leitura aí também, René, sem dúvida alguma, um acesso às ferramentas que acompanham o serviço, tá? Então, como você comentou, né, de região, o frete do livro é muito caro, né? Porque o livro pesa. Então, dependendo da região, há pouco tempo atrás, as pessoas não conseguiam nem comprar o livro porque ele não chegava, né? Então, dependendo da quantidade de pessoas, do público consumidor daquele livro na região, não compensava pagar um frete, um deslocamento desses livros, ou um lote de livros para aquela região. Então, a pessoa às vezes nem conseguia ter acesso nem comprando o livro, né? Esse é um dos pontos. E outro ponto que é muito importante sempre lembrar é que, assim, não é só o acesso ao livro hoje, né? Quando a gente fala do acesso digital, é o acesso ao livro, mas é uma experiência nova de leitura. Então, antigamente a pessoa fazia o quê? Pegava aquele livro, riscava, pegava aquela caneta marca-texto, rabiscava o livro ali, fazia as anotações no livro, e isso, de certa forma, é um problema, porque se você passa o livro para uma outra pessoa utilizar,
ela vai ter um monte de rabisco ali, um monte de distração e de anotação no livro. Hoje em dia, com a tecnologia, não, né? Você já consegue fazer uma anotação no seu livro que só você vai ver. Se você quiser, você compartilha. Você faz grifa, né? Faz o realce das palavras e dos pontos importantes que você tem. Então, facilita muito a leitura, facilita a consulta posterior de tudo que você já anotou. Então, a experiência de leitura está completamente diferente do que era. E isso faz muita diferença para estudo, para aprendizagem, para absorção desse conteúdo. Acho que é aquilo, né? A educação na palma da mão. Está cada vez mais notório isso, a gente percebe, né? Até porque a gente está com o telefone na palma da mão. A gente acorda com o telefone, vendo tudo, e a leitura pode ser no carro, pode ser em qualquer lugar, porque a gente tem esse acesso. Agora eu queria que você falasse, Eric, a respeito dessa plataforma, como é que ela funciona. É o momento, fala aí pra gente como é que é a minha biblioteca. Joia, vou contar para vocês. A minha biblioteca, então, ela é uma empresa que foi formada com muita tecnologia, com a união de grandes editoras do Brasil, né, das maiores editoras do Brasil, e é um streaming de livros, ou seja, os maiores exemplares, os maiores selos editoriais do Brasil, eles estão nessa plataforma e a pessoa pode acessar 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja através de um computador, seja através de um celular, ou seja mesmo através de um tablet, né? Então a ideia é que a gente consiga oferecer para instituição de ensino, para empresas, nós temos clientes como bancos, tribunais, cartórios, prefeituras, escritórios de advocacia, muitas faculdades, universidades pelo Brasil todo, né? E a ideia é que a gente consiga oferecer esse conteúdo todo, são mais de 15 mil obras, tá? São as maiores obras, os maiores exemplares do Brasil, estão distribuídos de forma digital para a hora que a pessoa quiser consumir esse conteúdo. Lembrando que ela consome conteúdo e utiliza toda aquela tecnologia junto, ou seja, vai grifar o texto dela ali, vai realçar os pontos mais importantes, vai fazer uma anotação para depois estudar. Então, não é só o aluno, né? Às vezes a gente pensa que a plataforma ela é para alunos. Na verdade, o aluno é uma parte importante que utiliza, porque ele está estudando, ele precisa de conteúdo, mas o profissional também precisa. Então, a gente consegue atender todo esse público, seja ele aluno, seja uma pessoa que já está no mercado de trabalho e é um profissional de uma empresa que tem o nosso serviço, a pessoa vai ter acesso a conteúdo de qualidade e vai ter acesso aos recursos que fazem toda a diferença na experiência de leitura, porque ela tem uma leitura mais prazerosa, uma leitura mais proveitosa mesmo, que ela consiga estudar aquele conteúdo e guardar para ela depois os pontos mais importantes. E tudo isso muito fácil. Carrega no bolso da calça ali no celular, você consegue carregar milhares de livros e acessar a hora que você quiser, até sem internet, tá? Você baixa o livro, você tem depois o acesso offline. Se tiver numa região que não tem internet, você vai conseguir ver também o livro que você já baixou antes no seu celular. Eric, e como é que funciona na prática? A gente paga por uma assinatura? Quais são os planos que vocês oferecem para as pessoas? Joia. Nós temos dois tipos de contratação, René. A gente tem a contratação por pessoa física, ou seja, qualquer pessoa pode acessar o site da minhabiblioteca.com.br, escolher um plano que a gente chama de clube e escolher o que mais atende à necessidade dela. Ela pode contratar livros de um nicho específico, pode contratar todo o acervo, enfim, ela escolhe que tipo de leitura ela quer fazer. Mas também temos a contratação pessoa jurídica, que seria para empresas, universidades, bancos, enfim, qualquer empresa pode contratar o nosso acervo e aí disponibiliza ou para a sua comunidade, ou para os seus colaboradores, ou para os seus alunos. Quando a gente fala das universidades, por exemplo, elas oferecem para todos os alunos que são matriculados, né? Então, a pessoa pode ir sozinha, fazer a contratação, ou ela pode fazer através ali de uma empresa, que seja uma universidade ou a empresa que ela trabalha tranquilamente. Ou seja, e o trabalho de vocês ali como comercial é justamente chegar até as universidades para que elas sejam multiplicadoras e auto se divulga ali a plataforma de vocês, ou vocês fazem também diretamente para o grande público? No nosso trabalho de comercial, a gente faz um atendimento às empresas, sem dúvida alguma que é necessário, e é muito no sentido consultivo, tá, Nery? Então, assim, as empresas precisam de um apoio em que tipo de acervo que eles precisam contratar. Então, a gente entende que tipo qual que é o objetivo desse serviço na empresa, né? Se ela quer utilizar ele para uma área específica, eu preciso de livros especificamente para o meu departamento jurídico, a gente sabe que é o nosso acervo jurídico. Eu gostaria de oferecer livros
para toda a empresa. Aí a gente já tem nosso acervo geral, tem todas os eixos e as linhas de conhecimento para que uma pessoa de uma área diversa, de qualquer área, possa utilizar esse conteúdo, possa montar uma trilha do conhecimento, um programa de formação e de desenvolvimento individual. Então, dependendo da situação e da empresa, a gente avalia qual seria o acervo ideal para ela, qual que seria o tipo de acesso, como é que ela quer essa experiência, se ela quer uma integração com o sistema que ela já tem para ficar mais fácil a leitura, se ela quer um acesso separadamente apenas para a biblioteca, e de acordo com isso a gente prepara ali um cenário que atenda de forma mais personalizada essas empresas. Agora, quem quer fazer assinatura como pessoa física, é só ir direto no site, no www.minhabiblioteca.com.br, e já vai escolher o plano ali que mais atende e faz a assinatura. Ele tem plano mensal, trimestral, anual, enfim, de acordo com a necessidade mesmo, a pessoa escolhe o plano. Assim que ela terminou a assinatura, já tem acesso a todos os livros, já pode instalar o aplicativo e utilizar e começar a fazer as leituras. É quando a gente para e pensa, né, Eric, que realmente a tecnologia está com a gente e todos os dias. Acho que há um exemplo disso, né, para também ilustrar aqui a nossa conversa, é quando a gente acompanhou a chegada da educação à distância, né, os cursos EAD, cursos online ali no computador ou também na palma da mão. E muita gente, né, os brasileiros ali com muitas dúvidas, né, uma dúvida saudável, porque era algo novo, né? Ai, será que dá certo? Será que funciona? Será que não é melhor eu ir todos os dias, sair de casa e ir para a universidade, para uma faculdade? Então é muito comum, né, esse tipo de situação, né? Os brasileiros realmente a gente fica meio assim quando a gente pensa na tecnologia. Mas ela já está aí e não tem como a gente ficar longe de tudo isso. E que bom que tem essa plataforma que facilita a vida não só dos estudantes, mas para quem gosta ali de uma boa leitura. Exatamente isso, Ranieri. Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como mudar isso. Tá? A tecnologia já está presente, ela já é uma realidade, não é que a gente está iniciando um processo de inovação, na verdade ele já existe, já é muito consolidado, e isso é bom para a gente. Eu acho que a gente tem que sempre aproveitar os benefícios que a tecnologia traz para a gente, né? Então, ela não veio para substituir o livro, né? O livro ele continua existindo, a obra continua existindo, mas na verdade a gente veio trazer o quê? O acesso a esse livro, né, a essa obra. Então a gente sabe que livro nem sempre ele vai ser um preço barato, nem sempre ele vai estar acessível, até devido a questões não só de preço, mas também de distribuição, de região, e isso veio para ficar. Você comentou do ensino à distância, do EAD. Quando a gente fala do EAD, a premissa básica dele é não existe a presença física no local, né? Existe para provas, para momentos bem pontuais, mas o curso ele é realizado à distância, ou seja, se a pessoa precisar de um acesso a um conteúdo de qualidade, ela precisa ter acesso a uma biblioteca e ela tem que ser obrigatoriamente uma biblioteca que seja digital, né? Não tem como ter acesso a uma biblioteca física nesse caso. E a grande vantagem de ela ter esse acesso é porque ela não fica dependendo de consultas que não tenham fontes seguras, né? Se a gente pesquisa hoje na internet, você acha qualquer resposta, tá? Agora, a grande questão é o quanto que essa resposta é confiável e é segura para ser utilizada. E quando você adota o consumo de conteúdo de uma biblioteca digital, você está garantindo que você está pegando essa informação diretamente da fonte, ou seja, é uma informação segura e é uma informação real que você pode utilizar no seu dia a dia, pode utilizar no seu curso e pode tomar como verdade ali para você conseguir montar, formar esse conhecimento na sua mente. E isso cabe a gente sempre fazer essa pergunta, né, para os telespectadores, para todo mundo, né? Será que as pessoas, né, você aí de casa que está vendo a gente nesse momento, você tem essa preocupação em saber filtrar o conteúdo que você está consumindo ali na internet? Porque daí a gente fala desse lado negativo também das redes sociais, da internet no modo geral, porque é uma terra ali muitas vezes, né, de todo mundo, uma terra ali sem lei, onde todo mundo fala o que quer, coloca o que quer. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente consome algo que não é legal. Então, quando a gente encontra, por exemplo, uma plataforma como Minha Biblioteca, né, a gente tem ali um respaldo e essa segurança de que a gente está consumindo um conteúdo de qualidade. É isso aí, de qualidade e muito completo, né? Principalmente hoje com os mais jovens, é muito comum, Ranieri, que as pessoas busquem atalhos e informações mais rápido. Então as pessoas querem o quê? Elas querem o mínimo de tempo, de esforço para conseguir o máximo de informação, né? É aquela disputa por atenção.
E isso leva ao risco não só de consumir informações que não têm qualidade, né, buscando de forma livre na internet, é um risco que se corre, mas também muitas vezes informações incompletas, elas vêm excessivamente resumidas ou superficiais, né? Quando você tem acesso a uma obra, a um livro, você não tem acesso só a um trecho, você tem a obra completa. Então você vai ter o trecho que você quer consultar, quer aprender ali, mas você vai ter toda a obra para poder tirar dúvidas, poder se aprofundar nesse assunto. E é essa profundidade no assunto que faz com que o seu conhecimento tenha qualidade, né? Então, a diferença de um conhecimento com mais qualidade ou menos é justamente a profundidade que tem nisso. E o livro ele permite isso, né? Essa profundidade nessa linha de conhecimento que você está buscando. Agora, Eric, como é que, eu fiquei curioso agora, como é que funciona esse trabalho junto com as editoras, com os autores e escritores? Existe ali um atalho na plataforma que eu faça um cadastro? Como é que funciona isso? Como é que os livros chegam na minha biblioteca? Muitas pessoas perguntam isso para a gente. Bom, as obras que estão na minha biblioteca, elas são, na maior parte, elas pertencem às editoras que são, inclusive, as sócias da minha biblioteca, né? Então, elas se juntaram para poder constituir essa empresa que tem muita tecnologia e tem essa estrutura para oferecer esse streaming das obras dos livros. E aí, obviamente, conforme a gente sente a necessidade, ouve dos clientes que precisam de mais obras ou linhas de conhecimento que a gente precisa colocar mais conteúdo, que são a gente tem diversos segmentos hoje no nosso país que tem pouco conteúdo ainda. Então a gente precisa acrescentar obras, acrescentar conhecimento. E aí o que a gente faz? A gente avalia editoras que podem ser parceiras da minha biblioteca, a gente avalia aquele conteúdo e entende o quanto ele vai complementar o que já existe hoje. Então a gente tem hoje mais de 15 mil obras no nosso acervo, Legal. mas a gente entende que sim, tem espaço para a gente colocar ainda mais obras para poder incorporar mais conhecimento e mais conteúdo para o nosso público. Então a gente avalia isso e avalia também a qualidade, porque a gente entende que a gente não pode colocar uma obra que não tenha o mesmo nível de qualidade do que já existe hoje. Então a gente avalia isso. Temos, inclusive, dentro da minha biblioteca uma área só para avaliar acervo, tá? Então, assim, são pessoas Legal. muito técnicas que têm muito conhecimento e avaliam isso para a gente. Isso já bate muito ali com o que eu ia perguntar, se vocês têm ali essa preocupação de sempre estar reinventando ali a plataforma de acordo com a necessidade, de quem está aparecendo, de quem está, se tem um canal ali onde eu posso, olha, deveria melhorar assim e tal. Então tem essa preocupação de vocês, né, de levar sempre o melhor para quem está fazendo assinatura. Sem dúvida alguma, Renner. A gente faz. As decisões nossas, elas nunca são tomadas com base no que a gente acha, né? Na verdade, a gente ouve os clientes, tá? Então, inclusive, a gente tem agendas contínuas visitando o cliente, vendo oficinas que acontecem em nossos clientes, vendo o comportamento de leitura, porque a ideia é que a gente consiga oferecer um serviço cada vez melhor para o leitor. Que o leitor pode ser um aluno, o leitor pode ser um colaborador de uma multinacional que é cliente nossa, ele pode ser colaborador de um banco, de um advogado, enfim. O leitor, ele é a peça fundamental que deve ser atendida com o nosso trabalho. Então, a gente tem esse cuidado de avaliar o que pode ser melhorado no layout da plataforma, na usabilidade da plataforma para que seja o mais intuitiva e fácil de usar possível, né? E aí, nesse momento, além de avaliar aspectos de usabilidade, a gente também já avalia aspectos de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que as pessoas sentem falta, que tipo de conteúdo que a gente poderia colocar para realmente agregar mais valor para esse streaming de livros, né? Então a ideia é que a pessoa vá acessar ali, ela tem um universo de conteúdo, que ela consiga achar diversos tipos de conteúdo e ela consiga extrair dali o máximo para melhorar o dia a dia dela ou a aprendizagem dela. A gente tem falado muito aqui no nosso programa, aqui no Código Aberto, muito sobre inteligência artificial, né, o chat GPT, que está aí na vida de todo mundo, não só dos brasileiros, né? E acredito que essa tecnologia veio justamente para somar, né? Principalmente no trabalho aí de vocês que lidam com essa tecnologia todos os dias. Sem dúvida alguma. A gente sempre tem que tomar um cuidado em utilizar as tecnologias da melhor forma possível, né? Então,
É um assunto que às vezes até gera alguma polêmica quando a gente fala em inteligência artificial, porque as pessoas às vezes têm receio de que a inteligência artificial vai substituir um serviço ou um profissional qualquer, mas na verdade o que a gente precisa é somar ela no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso universo de biblioteca digital, a gente tem um desafio grande com a nova geração, principalmente, no sentido de como é que a gente faz a experiência de leitura e de aprendizagem ser ainda melhor, porque a gente concorre com rede social, com televisão, com distrações, com N coisas durante o dia, e a gente precisa ter um cuidado no sentido de falar assim, como é que eu consigo colocar mais ferramentas e mais recursos para que essa pessoa tenha uma experiência melhor, aprenda e termine essa jornada que ela teve usando o serviço ali com mais conhecimento, com mais aprendizagem, né? E um dos caminhos para a gente conseguir fazer isso, e que cada vez mais vai ser falado, sem dúvida alguma, é a inteligência artificial, né? Como é que a gente pode usar ela, por exemplo, para encontrar um assunto num livro com mais facilidade? Como é que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar uma experiência de leitura em voz alta? Então, tem alguns recursos que a gente realmente já está, inclusive, estudando como aplicar isso no nosso dia a dia para que a gente consiga usar isso a favor da aprendizagem e a favor da leitura, né? Ela não veio para substituir, ela veio para somar. E se a gente consegue encaixar a tecnologia e a inteligência artificial com o conteúdo que a gente tem, é o conjunto perfeito da obra, né? Que é a hora que a gente consegue realmente levar para essa pessoa, para o leitor, o que ele realmente precisa, que ele busca respostas e conhecimento. Quando a gente fala dos conteúdos, né, da plataforma, existem conteúdos para crianças? Tem essa questão da classificação? Como que vocês lidam com tudo isso? Os nossos conteúdos, eles são separados por catálogos, né? Então a gente tem ali catálogos que são indicados para pessoas que são da área da saúde, catálogos que são para a área de medicina, catálogos jurídicos, catálogos para ciências sociais e aplicadas. Então, são livros, sem dúvida alguma, a maior parte deles para consumo ali de pessoas na fase adulta, né? Então, assim, a pessoa que está ali no ensino médio em diante, ela já vai fazer muito proveito disso porque tem muita obra técnica e muita obra focada mesmo em desenvolvimento pessoal. Então, seriam esses livros. E a gente faz essa separação por catálogos para que a gente consiga atender de acordo com a necessidade. Essa pessoa busca um conhecimento na área jurídica, ela consegue ter o conhecimento especificamente naquela área. Essa pessoa aqui ela precisa disso, mas ela também quer um conhecimento na parte de sociais e aplicadas. A gente vai conseguir também oferecer para essa pessoa. A parte ambiental a gente vai conseguir oferecer. Então, a separação que a gente faz hoje é que conteúdo seja oferecido de forma a atender algumas linhas de conhecimento e alguns eixos de educação. Você tem ali um número, acho que eu vou fazer talvez uma pegadinha aqui com você, a gente nem combinou aqui, mas você tem algum número aí de quantas pessoas mais ou menos assinam hoje a plataforma, só para a gente ter uma noção? Daniel, isso aí realmente não foi combinado, ainda bem que eu já sei o número. Hoje a gente tem aproximadamente 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de leitores que são cadastrados na minha biblioteca. É um número bem expressivo, mas tem espaço para crescer muito mais. As obras estão só no português, tem outras línguas? As nossas obras são traduzidas e elas estão em português na nossa plataforma e com os recursos de acessibilidade, ou seja, a pessoa tem leitura em voz alta, alto contraste, fontes ampliadas, para que a gente consiga levar também para quem tem algum tipo de deficiência ou dificuldade para fazer esse consumo das obras e consiga utilizar isso. É até interessante comentar porque eu cada vez mais ouço pessoas falando assim, puxa, eu escuto os seus livros. E eu falo, você escuta, a pessoa fala assim, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, dirigindo, ou estou no ônibus, eu estou ouvindo a leitura em voz alta e usando para estudar ou para poder aprender um conteúdo novo, e isso é bem interessante. Então a gente oferece obras traduzidas, né, e com todos os recursos de acessibilidade, todas elas. Acho que é isso, né, Eric? Eu acho que é uma nova experiência. A gente sempre escutou praticamente a vida inteira de que pegar um livro, e aí a gente não quer discordar disso, realmente, né? Você viaja nas palavras, dependendo do livro, se é um livro ali infantil, você consegue colorir esse livro, e viver uma experiência, mas infelizmente aqui no nosso país nem todo mundo tem esse acesso. E o Minha Biblioteca oferece isso dessa forma, é uma experiência nova, é uma experiência tecnológica e que você
também consegue ficar muito bem informado. Eu quero te agradecer, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria então que você divulgasse mais uma vez, se possível, aí as redes sociais, o site, né? E faça suas considerações finais. Muito obrigado. Joia. Bom, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais da minha biblioteca, eu convido vocês a acessarem o site www.minhabiblioteca.com.br. Aí você vai ter acesso um pouquinho mais da nossa história, vai conhecer um pouco mais sobre como nós trabalhamos, e aí você vai poder tanto ver a parte de pessoa física que quiser fazer uma assinatura, quiser ler um livro, assinar um acervo, pode fazer por ali, como também com a sua própria empresa. Então, você que trabalha numa empresa e você gostaria de ter uma biblioteca na sua empresa, pode indicar a gente que a gente conversa com o pessoal e leva esses livros até vocês. Nosso objetivo é oferecer a vocês o maior volume, o maior número de livros, de obras de qualidade e de forma muito acessível, né? Independentemente de você estar numa capital ou estar numa região mais interiorana, mais distante, não importa. Onde você estiver, você vai ter acesso aos seus conteúdos e você vai conseguir estudar, vai conseguir aprender, que eu acho que esse é o principal ponto, a nossa principal missão. E eu quero, Ranieri, agradecer muito pela sua atenção, o tempo voou, mas eu vou ficar à disposição. Quando quiser, é só me convidar que eu vou vir com o maior prazer. Érica Adami, muito obrigado pelas suas dicas. Nós adoramos. E sempre que tiver alguma coisa para dividir aqui com a gente, fica à vontade, viu? É só voltar. Muito obrigado. Olha, e assim a gente vai encerrando mais um Código Aberto. Está gostando do programa? Participa com a gente. É só você deixar seu comentário lá nas nossas redes sociais. Acesse a Rede Alesp, em TV aberta e também em multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência.